Tudo bem com vocês? Hoje é dia 3 de novembro, né, de 2021, e a gente vai iniciar essa nossa aula, né, logo após um feriado. Não é tão fácil assim, a gente gostaria que todos estivessem aqui presentes, mas a gente entende também que as nossas aulas são às segundas-feiras, né, e aí às vezes a gente temos outros compromissos e é difícil a gente estar todos, né, presentes nesse momento, tá? O meu nome é Liliane, né? Era professora do IFSC, do Instituto Federal de Santa Catarina, professora de Sociologia. Hoje estou aposentada, me aposentei um pouquinho antes da pandemia, então ainda não estou tão familiarizada com essas metodologias, né, com aulas online, porque eu sempre trabalhei presencial e eu sempre gostei de estar muito assim próximo dos alunos, né, de estar interagindo, ouvindo os alunos, assim, estar próximo mesmo, sentir, né, essa energia. Mas assim, a gente tem que se adaptar a esses novos, né, a esses novos momentos, né, essas novas condições que a gente tem hoje, tá? Nós temos o James, né? E a Rodeline, é isso, Rodeline? A Rodeline, deixa eu me ver. A Rodeline já me participou antes? Não lembro se você já participou antes aqui, né? Então, a gente vai começar, né, essa nossa conversar um pouquinho sobre o tema realidade brasileira e trabalho, tá? Eu sei assim que o mundo do trabalho, né, ele está passando por uma série de alterações, de modificações, e depois da pandemia, assim, as coisas se modificaram de uma forma muito grande também, né, e afeta todos nós. Né, afeta as contratações, né, aumenta o número aumentou no período da pandemia o número de desempregados, de trabalhadores informais, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões que estão sempre tão presentes no nosso dia a dia. Aí eu queria pedir para a Cecília passar isso aí, obrigada. Então, gente, eu queria começar com vocês. Essa aqui é uma música, tá? Se chama Movimento, do Jorge Drexler. Ele é um uruguaio. E aí tem aqui no YouTube, né? Essa música, na verdade, ela é em espanhol. Mas eu peguei alguns trechos dessa música e peguei a tradução dela em português, já que a nossa aula é em português, tá? E aí eu queria que vocês, primeiro, posso pedir para o James ler para mim, James? Estão me ouvindo, James? Oi, boa tarde. Oi, Rodeline, boa tarde, tudo bem? Rodeline, tu podes ler para mim? Tudo bem, professora. Tudo bem? E você? Tá certo. Você pode ler para mim? Consegue ler aqui? Não sei como é que você está conseguindo enxergar essa letra dessa música? Tá? Então tá, e tudo bem. Então eu vou ler para vocês, tá bem? Tá conseguindo? Ler? Não. Sim. Uhum. Tu podes ler para mim a música, esse trecho, essa música aqui? Podes ler? Tá, professora. Tô. Somos uma espécie em viagem, não temos pertences, apenas a bagagem. Vamos com os porém ao vento. Estamos vivos porque nós estamos em movimento. Nunca estamos quietos, somos nômades, somos pais, filhos, netos e bisnetos de imigrantes. E mais meu o que sonho do que o que toco. Não sou daqui, muito menos você. Não sou daqui, muito menos vocês. Você. O mesmo com as músicas, os pássaros, os alfabetos. Se você quer que algo mora, deixe-o quieto. Muito obrigada, viu, Rodeline? Muito obrigada mesmo.
Vocês conseguiram entender a mensagem dessa música? Conseguiram? Conseguiu, Melissili? Ai, desculpe se pronunciar errado, tá? Sim. Conseguiu, Melissili? Melice. Ah, não, é Melissili. James, conseguiu ler, entender também essa letra dessa música? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a letra, tá? Primeiro, sobre o autor dessa música, o Jorge Drexler. Ele é uruguaio, ele é do Uruguai, e a família dele, os pais dele, eram da Alemanha ou da Áustria, não me recordo, e no período da Segunda Guerra Mundial, como eles eram judeus, eles tiveram que sair de lá, né, fugir lá da Alemanha, e aí eles migraram para o Uruguai. O Uruguai, mais tarde, ele se transformou numa ditadura, e aí eles também tiveram que fugir, e eles acabaram indo para a Bolívia. Mais tarde, para a Venezuela. Depois, a família dele voltou para o Uruguai e mais tarde ele acabou indo para a Espanha, tá? Então ele migrou várias vezes, né? E essa música, Movimento, né? Movimento em português, ele trata bem disso, tá? Trata assim que a gente, né? Nós somos uma espécie em viagem. Espécie quer dizer o quê? Espécie, ele está falando da espécie humana, né? Dos seres humanos. Eles estão sempre viajando, eles estão sempre migrando, tá? Nós não temos pertences, apenas a bagagem, né? Muitas vezes a gente tem que se deslocar e a gente tem as nossas lembranças, as nossas vivências, né? E apenas as bagagens, né? Aquilo que passou pela nossa vida. Vamos com o pólen ao vento. Você sabe o que é pólen? Pólen é aquele pozinho das flores, né? Quando elas, no tempo da primavera, então elas têm aquele pozinho, né? Então aquilo lá, quando tem vento, o pólen se espalha, tá? E ele fala o seguinte, que nós estamos vivos porque nós estamos em movimento. Então, porque a espécie humana, né, ela passou, né, a história da humanidade tem mostrado que nós estamos sempre migrando, indo para outras terras, num período assim, né, de muita seca, de guerras, ou onde falta também comida, né, falta alimentos, onde tem muitos conflitos, as pessoas, né, a humanidade acaba migrando sempre, tá? E ele fala que a humanidade, né, que nunca nós estamos quietos, a gente está sempre em atividade, a gente sempre busca a nossa sobrevivência. Somos nômades. Nômades, né, são aqueles grupos humanos que eles estão sempre transitando, né, indo de um país para outro, de um lugar para outro. Nós somos pais ou filhos, netos e bisnetos de imigrantes. Né? A situação de vocês é a situação, assim, dos meus antepassados também, né? Meus avós vieram de outros países, né? A família deles, assim, né? Pelo relato que se conta também, a vida era muito difícil e aí eles acabaram vindo para o Brasil, tá? Então, no meu caso, eu sou neta de imigrantes. Aí fala o seguinte, é mais meu o que sonho do que o que toco. Por que ele fala isso, né? Porque todos nós sonhamos com uma situação de vida, uma vida melhor, uma vida mais segura, né? Uma vida mais confortável para nossa família, para a gente, né? Então, muitas vezes a gente se depara com dificuldades, com problemas e tal, né? Então, os nossos sonhos normalmente são maiores do que a nossa vida do dia a dia, a nossa vida material, que muitas vezes é muito dura, tá? Aí ele fala, não sou daqui, muito menos você, né? Então, a gente está sempre transitando, a humanidade está sempre indo de um lugar para outro, né? Então, a gente, mesmo no meu caso, eu sou brasileira, mas eu tenho parentes meus, assim, que foram embora, que foram para outros países e tal, né? Então, a gente está sempre migrando, tá?
Aí ele fala o mesmo com as músicas, os pássaros, os alfabetos. Se você quer que algo morra, deixe-o quieto, tá? Então a gente está sempre em movimento, né? A música, ela está transitando, os pássaros estão transitando, eles são aves migratórias, os alfabetos, as palavras. E aí ele diz que se você quer que algo morra, deixe-o quieto. Então, se a humanidade, né, se algum grupo social está passando por muitas dificuldades e fica só num determinado espaço, ele acaba, né, com aquele grupo ele acaba morrendo, com uma cultura que acaba morrendo, né? Então é isso que ele está fazendo. O George Drexler ele fala sobre essa questão da migração, do movimento, tá? Então, é uma música bem bonita, né? Eu sugiro que uma hora que vocês peguem esse link, né? Ou então busque lá no YouTube e ouça a música toda. Isso aqui é só um trechinho da letra, tá bem? Muito obrigada. Então, vamos ver esse daqui. Vocês já conhecem... vocês já viram essa obra em algum momento? Oi, Dorlos, chegou também? Boa noite. Boa noite. Você já viu? Tá. Tudo bem com você? Tudo bem. E você? Também, muito bem. Tá? Tá. Então, gente, vocês já viram essa obra em algum momento, esse quadro? Tem ideia de quem é? De quem é o autor dessa obra? Oi, Karine. Vocês têm ideia? Então, essa obra aqui, né, eu achei no ano passado, né? Tá na minha casa. É uma tela e eu estava transitando no centro da cidade, a gente estava em plena pandemia, e eu vi uma exposição, alguém expondo o seu trabalho ali perto do Instituto Estadual de Educação. E eu vi essa obra, vi várias telas, e eu achei todas muito bonitas, muito lindas. Mas, assim, essa especialmente me chamou a atenção, né? Porque essa cor, esse azul, eu acho bem bonito, e eu vi algo muito forte, né? Na força, assim, do povo, né? Das pessoas, e vi também muita força nesse grupo de mulheres, tá? E era de um autor, né? Que veio lá da terra de vocês. Pode passar para mim, Cecília, por favor? Esse aqui é do Eli, tá? Do Eli é o seu. Acho que alguns de vocês já conhecem, né? Alguém conhece? Quem é daqui conhece? Então, essa aqui é uma reportagem que foi publicada no Diário Catarinense. Quem não é daqui de Santa Catarina ou de Florianópolis, talvez não conheça, mas é um jornal local, tá? E aí apareceu uma reportagem sobre o Eli, né? Que é um haitiano, que ele é um artista plástico. E nessa reportagem dizia o seguinte, né? Que ele veio para o Haiti e ficava expondo, né, nos parques, nas calçadas, nos muros da cidade, né, por onde ele passava. Ele começou em Minas Gerais e ele foi para outras cidades também, tá? E por acaso, eu não sei se ele mora aqui ainda, mas ele estava expondo aqui em Florianópolis. E aí eu adquiri essa obra dele, né, que ele retrata bastante sobre o cotidiano lá do Haiti, né? E aí ele fala também, né, nessa reportagem, dizia o seguinte, que o Eli ele veio para cá e ele ficava mandando dinheiro, ele vendia as obras dele e ele ficava mandando dinheiro lá para a família dele que tinha ficado no Haiti, a esposa e 2 filhos, a esposa que é enfermeira e 2 filhos, tá? Morando aqui no centro da cidade de Florianópolis, né? E ele falou também que ele era um pintor, mas que o pai dele também era um pintor e tinha um ateliê. Ele era formado em artes plásticas e ele tinha um ateliê lá no Haiti. Aí eu queria saber, vamos conversar um pouquinho. Dorlos, do que você trabalhava lá no Haiti? Dorlos, está me ouvindo? Alguém pode dizer? A Melícile, você trabalhava no que lá no Haiti, Melícile? Rodeline? Tá todo mundo tão quietinho? Nossa!
Ô, Dorlos, tu trabalhava em quê? Sim, No que lá prof. no... Oi? Sim, Sim. Qual era a tua profissão lá no Haiti? cosmetologista. Cosmetologista? Sim, E você conseguiu também trabalhar com isso aqui, Rodeline? em minha casa. Ah, é? Ah, que bom. E você, Dorlos? Qual era a tua profissão lá no Haiti? No que você trabalhava? Não trabalho lá, Haiti. Ah, não trabalhar? Aham. E aqui no Estudando. Brasil você trabalha de quê? Oi? Aqui no Brasil você trabalha com o quê? Qual a tua profissão? Ou você é estudante? Haiti estudando a universidade. Ah, sim. Dordos está estudando, tá certo. É estudante, né? Então lá você também era estudante, certo? Tá. Tá. E a Melicile? Trabalho no Haiti, hospital, sem caminho. Eu sou médica. É que tá bem baixinho a Melicile. Você trabalhava em Eu, hospital? sim, sem caminho no Haiti. Eu sou médica. Ah, você é médica? Sim. Ah, que legal. Você mora onde aqui? Aqui no Brasil, Melicile? Eu vim aqui para fazer um mestrado em saúde pública. Ah, é verdade, verdade. Desculpe. Você falou na outra vez. Obrigada. Tá certo. Obrigada, tá, Melissa? E o James? Trabalhava em quê, James, lá no Haiti? O James tá... Oi, James, tá me ouvindo? Oh, Ah, tá. Você trabalhava... Qual era a tua profissão lá no Haiti? Lá na Haiti tem uma loja, consertar celular, fazer propaganda também por cerveja, por Aham. Digicel também. Ah, tá. Loja de celular. Uhum. Sim, E, aqui no Brasil, você trabalha do quê, James? Tua profissão? trabalhar lá na academia. Academia? Aham. Ah, certo. Então, gente, assim, pode passar para mim, por favor, o... Então, aqui, né? Então, eu perguntei para vocês, né? E aí, só para algumas palavras aqui, para você, né? Qual era a sua profissão no Haiti? Qual a sua profissão no Brasil? Gente, aí aqui tem algumas palavras, né? Se vocês puderem repetir, por favor, repito, tá? Você era professor ou professora? Né? Vocês percebem o seguinte, que algumas palavras em português, né, conforme o gênero, né, se é homem ou se é para mulher, né, tem alguma uma diferenciação. Oi, Dorf. Tem alguma diferenciação na palavra, né? Então vamos ver professor ou professora, enfermeiro ou enfermeira, né? Pode passar, Cecília, por favor? Agricultor ou agricultora, vocês percebam que, né, o masculino normalmente aqui ele termina com um R, né? E o feminino normalmente, como regra do português, acrescentam um A, tá? Cabeleireiro ou cabeleireira, comerciante ou comerciante. Então, nesse caso, para comerciante, não tem mudança, tá? Então, é um, é um gênero neutro, tá certo? Não modifica se é para homem ou se é para mulher, tá? Motorista também não modifica se é para homem ou se é para mulher. Continua a mesma coisa, tá certo? Engenheiro
ou engenheira, modifica, né? Vocês percebam que para o gênero feminino acrescenta um A. É a regra geral, mas tem algumas exceções, tá certo? Advogado ou advogada. Aí é garçom, garçonete. Para vocês, garçom, acho que é menino, né? Em francês, né? E no caso do português, garçom para homem, garçonete para mulher, tá? Assistente social, né? Assistente social é a mesma forma que a gente fala e escreve, tanto para homens como para mulheres, tá bem? O gênero masculino, o gênero feminino, tá certo? Pode passar, Cecília. E aí, eu queria mostrar para vocês, conversar com vocês, sobre uma árvore genealógica, né? A árvore genealógica das profissões, tá certo? Essa aqui é a minha árvore genealógica. Eu não coloquei muita coisa, não deixei ela muito grande, não, tá? E aí, sou eu aqui, né? De azulzinho, eu sou uma professora aposentada, tá? Vou falar um pouquinho dos meus antepassados, qual era a profissão deles, tá certo? Então, meu pai, né? Ele foi caminhoneiro, ele era agricultor, tá? Na verdade, ele teve outras profissões também, tá certo? Assim, durante a vida dele, ele teve outras profissões. A minha mãe foi dona de casa e agricultora, tá? Também, né? E a família dela, dos pais dela, o pai dela, meu avô materno, era um agricultor. E a minha avó materna, ela era dona de casa e agricultora, tá? Já no meu pai, ele foi caminhoneiro, ele foi agricultor, né? O pai dele, né, meu avô paterno, foi professor e agricultor. E a minha avó paterna foi empregada doméstica, agricultora, tá? E meus filhos, eu tenho 2 filhos. O meu filho, ele é farmacêutico e a minha filha é psicóloga, tá certo? Então, vocês percebem o seguinte, assim, né? Eu já sou uma professora aposentada e a gente pode fazer algumas leituras sobre isso, né? O fato de eu ser aposentada é porque eu trabalhei durante um bom tempo da minha vida com carteira assinada, e aí eu vou mostrar para vocês, né, de carteira assinada. E aí, assim, no caso do Brasil, a gente tem, depois de algum tempo que a gente trabalha, né, cada profissão tem uma regra, a gente pode se aposentar se a gente tem alguns requisitos, como idade e tempo de serviço, tá? Meus pais também, né? Eles ainda são vivos, eles são aposentados, tá? Mas eles não tiveram muitas oportunidades de estudar, tá? E meus avós também, com exceção do meu avô paterno, que ele era da Alemanha e ele já tinha uma profissão, que ele era professor, tá certo? Já os meus filhos, eles tiveram possibilidade de estudar, né? E aí hoje eles têm uma profissão, né? Assim, que exige algum tipo de formação, tá certo? Assim. Mas, assim, também eu queria dizer o seguinte, que essas profissões, né, do meu pai, da minha mãe, né, coincide também com a condição econômica tanto deles, como também as condições econômicas, os períodos econômicos pelo qual passava o país, tá certo, gente? Assim, então, né, os meus avós, eles viveram num período que o Brasil praticamente a economia do Brasil era muito voltada para a agricultura e logo em seguida para a indústria. Então, grande parte das profissões nesse período essas profissões eram ligadas à agricultura ou à indústria, tá? No meu caso, né, e hoje depois a gente vai ver até uma tabelinha. A gente vê que grande parte das profissões atualmente elas estão ligadas ao setor terciário, o setor de serviço. Então, professores,
motoristas de aplicativo, né? Então, pessoas... Porque o Brasil ele começou a passar por um período assim de muita urbanização, então as pessoas ficaram mais ligadas, né? Ou elas começaram a habitar mais nas cidades e começaram a desenvolver profissões ligadas ao meio urbano, né? Que exigiam determinadas qualificações, né? E eles começaram a trabalhar mais no setor de serviço. Tá certo? Então, hoje em dia, né, o Brasil já foi um país muito rural, passou por um período de bastante indústria, e hoje em dia o forte da economia no Brasil é uma economia mais voltada para o setor de serviços, tá? Então, por exemplo, o conserto de celular, a parte de informática, né? Uber, lojas, comércio, etc. Tá? E aí eu queria perguntar para vocês, né? Assim, como é que é na família de vocês? Alguém pode falar assim, como é que são suas origens, né? Assim, de né, sua família, né? Seus pais, os seus antepassados, e também como é que é a economia lá do Haiti, né? Qual que é o forte da economia? É uma economia mais voltada para o rural ou mais para o urbano? Vocês estão conseguindo entender? Assim, né? Alguém pode falar? James, Dorcas, Rodeline. Oi, professora. Oi, querida. Então, você pode falar um pouquinho sobre a tua família, assim, olhando essa árvore genealógica das profissões, da minha família, né? Como é que é um pouco a tua Logi. Queres falar, Rodeline? Tá. James, então deixa a Rodeline, ela fala depois. Então, James, podes falar? Como é que é? O que você, da tua família? Né, o que eles trabalhavam? É o marido do trabalho. Teu marido trabalha? Sim. Ah, sim, mas você também trabalha fora, né? Assim, você também trabalha, não trabalha? Né? Então, gente, assim, eu estou mostrando essa árvore genealógica das profissões, e aí só queria chamar a atenção para vocês que no final, né, normalmente a gente pede uma atividade, uma tarefa de casa. Essa vai ser a tarefa de casa de vocês, tá bem? Vocês vão construir no papel, e depois vocês podem fotografar e mandar, né, para a Cecília a árvore genealógica das profissões da família, tá certo? Tá bem? Então, vocês conseguiram entender como é que isso funciona? Como é que essa árvore genealógica das profissões funciona? Oi, Rousseau. Conseguiram entender? Tá todo mundo tão quietinho? Lili, se você quiser, eu posso falar da minha família para eles entenderem um pouco melhor. Pode falar, Karine, por favor. Então, eu não sou aposentada como a Lili, eu ainda vou trabalhar mais um tempo, mas eu também sou professora, né? A gente trabalhava na mesma escola, as duas como professoras de sociologia, aqui no Instituto Federal aqui da Mauro Ramos. Então, eu trabalho lá ainda, eu sou professora, mas não sou aposentada. O meu pai, ele era militar, né? Ele trabalhava num quartel, ele era militar, mas depois ele se aposentou. E a minha mãe sempre foi dona de casa, né? Eles a gente nunca trabalhou, meus pais nunca trabalharam na agricultura. A gente sempre morou, vamos dizer assim, na cidade, né? E a gente. O Rousseau quer falar, Rousseau? Ele deu boa tarde.
Então, meu pai era militar, minha mãe dona de casa, da mesma coisa que a mãe da Liliane. O avó paterno do meu pai e a minha avó paterna, eles eram agricultores, a mesma coisa que da Liliane, né? E a minha avó, depois, o meu avô paterno morreu, os irmãos do meu pai e meu pai ficaram sem o pai, né? A minha avó teve que sair do campo e depois a minha avó virou doceira, né? Ela começou a fazer doces para vender, para poder sustentar os filhos, né? Porque agora ela não tinha mais marido, o marido morreu quando meu pai tinha 6 anos de idade. Então ele perdeu o pai muito cedo. E naquela época as mulheres ficavam sozinhas com bastante filhos, então alguns filhos ela assim, de uma certa forma, mandou morar com alguns parentes, que era comum na época, e ela mesmo foi trabalhar, fazer doce para vender. Os meus avós materno e a avó paterna e o avô materno, eles não eram agricultores, né? O meu avô tinha uma horta em casa, ele plantava tomate, alface, couve, tinha frutas também, mas era só para consumo da família, né? Então ele não era agricultor, ele era motorista, o meu avô, né? Ele dirigia para uma empresa do estado. E a minha avó também era dona de casa. Da mesma forma que a minha avó paterna no início era dona de casa e depois virou doceira, a minha avó materna sempre foi dona de casa. E eu tenho uma filha que é formada em administração e atualmente ela faz mestrado, mas não é aqui no Brasil, é na Alemanha. Então ela não está morando comigo, diferente da Lili, que tem os filhos que moram aqui na cidade, né, que moram em Florianópolis, embora os dois não morem com ela, é só um, né, Lili? Mas a minha filha ela não mora mais no Brasil, ela mora na Alemanha. E eu sou professora, só que não sou aposentada, né? Eu trabalho ainda como professora do Instituto Federal, onde eu trabalhava colega da Liliane. Uhum. Então, gente, obrigada, viu, Karine? Assim, vocês entenderam, então, né, o que é a proposta, né, dessa atividade, tá? Que vocês pensem um pouquinho sobre a família de vocês, sobre a profissão de vocês, né? E aí vocês busquem construir também essa árvore genealógica das profissões, tá? E aí, só para vocês, essa árvore genealógica das profissões, ela mostra bastante, né, quais são as nossas raízes, de onde a gente veio, né? Que caminhos que nós tomamos e por que tomamos e quais os nossos antepassados também passaram, né? Então, e aí a gente pensa também os rumos que o país, né, a região que a gente morava também passaram, os rumos que esses locais passaram, tá? Né, aquilo que, só ressaltando outra vez, né, então o Brasil, durante muito tempo, ele era um país muito voltado à agricultura, depois à indústria, e hoje é mais voltado ao setor de serviços. E isso também, né, mostra como é que as profissões elas estão se diversificando, né? Assim, menos pessoas trabalham na área da agricultura, né? Tem bastante gente que trabalha na indústria, mas não tanto como há 20 anos atrás, e atualmente grande parte da população ela trabalha no setor de serviços, tá certo? Então, vamos passar, Cecília, por favor? E aí, assim, queria conversar com vocês sobre dados sobre trabalho e desemprego no Brasil, né? Então, o que é desemprego, né? Eu acho assim que é uma preocupação, né? E todos nós, em algum momento, passamos com alguém da família, com nós mesmos, né? Sobre essa questão de desemprego, né? Então, no Brasil, o desemprego né?
quando pessoas com idade para trabalhar acima de 14 anos que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. Né? Então, no Brasil, uma pessoa de 14 anos, ela pode trabalhar? Ela pode trabalhar, sim, desde que na condição de aprendiz, tá? Mas, assim, oficialmente, né, a partir dos 16 anos, a pessoa pode trabalhar, aos 14 anos, só na condição de aprendiz, então, ele tem que estar estudando, tem que estar fazendo algum curso técnico, um curso de qualificação, e esse período que ele está trabalhando não pode atrapalhar a educação dele, né? O período que ele está estudando, tá? E o jovem de 14 anos, 15 anos que estiver trabalhando, ele tem que estar trabalhando num local seguro, não pode trabalhar à noite, não pode ter jornada muito elevada, né? Então, normalmente eles trabalham 4 horas por dia, tá? E eles têm uma série de direitos, né? Eles recebem um salário, recebem férias ou 13º, né? Então, 13º salário, o que é? No Brasil, diferente de outros países, nos Estados Unidos isso não acontece. Mas no Brasil, por exemplo, nós temos o 13º salário. Quem de vocês tem a carteira assinada, né, no Brasil, sabe, né, que se você trabalha 12 meses, você tem direito, trabalha um ano, no final do ano, em dezembro, adicional, um salário a mais, que nós chamamos de 13º salário, tá? Então, né, o que é desemprego? Então, quando as pessoas elas podem trabalhar, mas elas não conseguem emprego, né, no Brasil, tá? E aí aqui tem alguns dados, né, sobre a questão do trabalho e emprego, segundo o IBGE. IBGE, gente, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um órgão oficial do governo e ele faz todos os dados, faz todo o levantamento de dados, tá? Então, ele fala, aqui nessa legenda representa as pessoas acima de 14 anos, tá? Então, você sabe que trabalho infantil no Brasil, né, não é permitido, certo? E pode trabalhar a partir dos 14 anos, desde que na condição de aprendiz, aquilo que eu falei para vocês, tá certo? Então, olha só, aqui é um gráfico de pizza, né? Então, na legenda, né, nesse azul, 87, quase 88 milhões de pessoas no Brasil, elas estão empregadas, tá? Não significa só empregado com carteira de trabalho. Pode ser também, né, pessoas que elas estão exercendo alguma atividade remunerada, tá? Quase 14 milhões e 500 mil pessoas no Brasil estão desempregadas, né? Vocês vejam só, é um exército de gente, né? Então, é muita gente, assim, é quase que uma população maior do que muitos países, certo? No Brasil, ainda temos quase 75 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas e desalentados. O que são aposentados? Né? Aquilo que eu expliquei para vocês. No Brasil, então, uma pessoa, né, que trabalha 25 não diria, mas dependendo também da profissão, talvez, tipo policial, né? Mas 30 anos, 35 anos, né, de trabalho, e se ela tiver uma determinada idade, tipo 55 anos, 60, 65 anos, ela pode se aposentar, né? Ela não precisa mais, ela recebe todo mês, né, um salário, porque ela se aposentou, tá? E pensionistas, o que são, né? Pensionistas normalmente são pessoas que recebem uma pensão, né? Assim, um auxílio, ou porque são viúvos, né? Ou viúvos ou viúvas, tá? Então, uma pessoa cujo companheiro faleceu, essa pessoa recebe uma pensão, tá? O salário do companheiro que faleceu. Ou então, pessoas que têm alguma doença, alguma
algum problema de saúde, né, que eles não possam trabalhar, são considerados também pensionistas. E o que são desalentados? Né? Desalentados são pessoas que não trabalham e fora, né, que elas não têm uma remuneração, e aí tem uma série de motivos por que eles não trabalham, porque eles desistiram de buscar emprego, né? Porque o emprego é muito fora da região deles, né? Então o IBGE colocou todos nesse patamar aqui, tá? E quantas crianças, né, quantos menores de idade nós temos aqui no Brasil? São 37 milhões que estão abaixo de 14 anos de idade e, claro, na nossa legislação não é permitido que crianças trabalhem, tá certo? E esses dados são agora são desse ano, tá certo? Então, vamos voltar aqui ao trabalho... Isso, obrigada. Então, né, no Brasil, a gente tem o trabalho formal, né? Eu sei que a Melícile, ela está fazendo mestrado, certo, Melícile? Aí, provavelmente, você recebe uma bolsa, né? Assim, Rousseau, você também trabalha fora, Rousseau? Marvens ou Rousseau, não lembro. Dorlos, você também trabalha? Você tem carteira, você tem essa carteira aqui? Você é registrado nessa carteira aqui? Tá todo mundo tão quietinho? Rodeline. James, Já trabalhei a carteira assinada. você tem? Tem. Ah, tá. Uhum. Lá no Haiti era assim também, James? Assim, as pessoas Não. também? Não? Como é que funcionava assim? Não tem como explicar. Não. Assim, só eu falou, pode vir trabalhar, só não assinar a carteira. Uhum. Mas de nenhum trabalhador, ninguém tem carteira assinada, ou a maioria que não tem? Como é que é isso? Não assina a carteira, só como fazer, quase faz um prova, se passar, vem, todo mês você recebe. Não tem a carteira assinada na Haiti. Ah, sim. Uhum. Então, assim, porque nem todos os países, cada país tem uma regra, né? Cada país ele Sim. tem uma regra sobre a profissão. Por exemplo, aquilo que eu falei, lá nos Estados Unidos, não existe essa questão do 13º salário, tá? Lá no Haiti... Haiti tem. Tinha 13º? Sim. Tem? Uhum. Tem. Então, alguns países têm até mais proteção social do que no Brasil, né? Mas no caso do Brasil, nem sempre a gente tem, mas a gente tem vários direitos, sim, tá? Então, quando a pessoa ela tem a carteira assinada, quando tem isso daqui, eu estou mostrando essa minha carteira aqui. Eu fui assinada quando eu tinha 17 anos, tá? Então, desde os 17 anos eu trabalho formalmente, como está escrito aqui, tá certo? Eu comecei a trabalhar aos 15 anos de idade, mas dos 15 até os 17 anos, eu trabalhei como o James falou ali, né? Não tinha carteira assinada, não. Então, eu trabalhei no escritório de contabilidade, aí o meu patrão pagava alguma coisa, assim, mas não tinha nenhum direito fora isso. Era só o meu salário e deu, tá? Então, o trabalho formal, olha só, ele tem uma proteção social. Quando a gente tem uma carteira dessa, a gente é protegido por lei, a gente tem uma série de benefícios, né? Só que isso aqui foi ter muita luta para a gente conseguir isso, sabe? A legislação, né, a lei que fala sobre o trabalho no Brasil, ela foi publicado em 1943. No governo, né, de um presidente do Brasil chamado Getúlio Vargas, tá? Muita gente sempre quer, né? Existem vários governos, né? Existe pressão de várias instâncias que eles querem tirar muito dessa proteção aqui que a gente tem. Mas assim, né? Os trabalhadores eles buscam sempre resistir, tá?
Então, assim, o trabalho formal, ele tem uma proteção social, ele tem um conjunto de ações do Estado, né, do nosso governo, com o objetivo de proteger a sociedade, os indivíduos dos riscos naturais, sociais e econômicos. Por exemplo, gente, quem tinha carteira assinada nesse período da pandemia ficou mais tranquilo, né? Por quê? Porque sabia que ia ter o seu salário, porque podia, né, ter mais segurança, né, mais proteção. Né? E aí, esse trabalho da carteira assinada, ele garante o quê? Férias. Não, pode voltar, Cecília, por favor. Férias, né? Então, assim, depois que a gente trabalha um ano, né, numa empresa, né, a gente tem direito a tirar férias, no mínimo não, são de 30 dias de férias a partir de um ano de trabalho, tá? Mas se você for demitido antes, né, se a tua empresa te demitir antes de você completar um ano, né, você trabalhou 7 meses lá. Então, você tem proporcional, né? Então, 7 meses, não direito, não, você recebe em dinheiro, não referente a 30 dias, mas proporcional àqueles 7 meses que você trabalhou. A mesma coisa com o 13º salário, né? Final do ano, os trabalhadores do Brasil recebem o 13º salário. Se eles estiverem doentes, se ficarem doentes, né, quem teve Covid nesse período agora, de pandemia e tal, né, ele tem direito a se afastar do trabalho e receber um auxílio-doença, ou recebe também o seu salário, tá? E as pessoas que ficarem doentes, elas têm direito a receber auxílio-doença. Seguro-desemprego. Se você foi, né, demitido sem justa causa e você já cumpriu pelo menos 1 ano e meio de trabalho, você tem direito a seguro-desemprego, tá? Então, durante determinada quantidade de meses, 6 meses, eu acho, você recebe um salário, né? Mesmo que você não esteja trabalhando formalmente com carteira assinada, você recebe o seguro-desemprego. Licença maternidade, né? Então, a mulher que teve seu bebê, né, ela tem direito, os 4 primeiros meses, ou dependendo, no serviço público, 6 meses, ela tem direito de ficar em casa, né, para cuidar do seu bebê, né, e recebendo salário, recebendo por isso, tá certo? Aposentadoria, aquilo que eu já falei também, né? Pensão por morte, então, assim, aquilo que eu falei, né? Então, se você é casado, se você é casada, se você tem um relacionamento, assim, formal, né, com alguém, se o teu companheiro vier a falecer, você tem direito a receber uma pensão por morte, tá? Assim, o salário dessa pessoa, ela vai para você, tá? Jornada de trabalho estipulada por lei. No caso do Brasil, no máximo, a gente pode trabalhar por semana 44 horas, né, durante a semana. Não pode passar mais do que isso. Então, existem casos assim, né? Normalmente, a nossa jornada de trabalho diária, por dia, são 8 horas. Mas existem casos de alguns profissionais que é uma jornada maior, mas aí ele tem uma compensação, tem mais folga. Por exemplo, alguém que trabalha na saúde, né? Tipo a Melissele, que é médica, ele trabalha 12 horas e pode folgar 36. Policiais, a mesma coisa, né? Então, tem essa jornada de trabalho que é estipulada por lei. O patrão, ele não pode exigir que você trabalhe, sabe, assim, 15 horas por dia, né? Ou assim, a quantidade de horas que ele quer. Tem que ser estipulado por lei. Recebe ainda auxílio transporte, entre outros, tá? Então, são esses os direitos sociais do trabalho, tá? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Vocês, como é que é lá no Haiti, assim, né? O Jamie já falou alguma coisa. Alguém tem outra experiência que quer compartilhar com a gente aqui? Porque eu e a Karine queremos saber tudo de vocês. Queremos saber como é que é lá no Haiti, tá? E a Cecília também quer saber. Isso, também quero. Vamos falar, gente. É muito diferente daqui, parecido. Nossa, vocês estão muito quietinhos. Tá? Então, gente, é isso, assim, né? Deixa eu ver outro assunto, a gente ia falar sobre
Passa, por favor, Cecília. Tá. E aí os trabalhadores informais, né, são o trabalho que é mais vulnerável, porque não tem essa proteção social. Então, por exemplo, um entregador do iFood, né? Alguém que trabalha como Uber, ele é um trabalhador informal, né? Ele recebe a sua renda, mas ele não tem 13º, ele não tem férias, ele não tem essa proteção social, tá? E aí, de acordo com esse órgão aqui, que se chama PNAD, né? É um órgão do governo, em 2019, a gente tinha no Brasil mais de 38 milhões de trabalhadores informais. E os trabalhadores formais, os trabalhadores com carteira assinada, como esse daqui, representavam apenas 56% das pessoas que estavam ocupadas, tá? Então, pensem, né? É bastante gente. Então, quase que 56%, né? Quase a metade das pessoas com carteira assinada no Brasil, né? Quase a metade dos trabalhadores que estavam no mercado de trabalho, quase a metade estavam na informalidade, né? E 56% eles tinham a carteira de trabalho, tá? Então, e aí, só para lembrar para vocês, tá? Que essa desproteção, né? Essa falta de proteção, né? Falta de emprego, a questão da licença maternidade, coisas assim, ela não é neutra, né? E ela atinge homens e mulheres de formas diferentes, tá, gente? Assim, por exemplo, tem empresas no Brasil, porque assim, é proibido por lei, mas tem empresas que, por exemplo, eles recrutam alguém para trabalhar na empresa, eles chamam para trabalhar na empresa, mas se é mulher, se tem filho pequeno, né, eles não querem contratar porque ela engravida, porque muitas vezes ela tem que atender uma criança pequena. Então, no trabalho informal, né, grande parte, tem mais mulheres do que homens, tá? Então, que tem essa falta de proteção social, tá? Negros e brancos, né? Mais brancos estão na formalidade, têm carteira assinada, e mais negros estão na informalidade, né? Fazendo trabalhos que estão sem proteção social, né? E tudo isso, gente, ele, na verdade, amplia dessas desigualdades todas que nós temos, porque vocês sabem que o Brasil é um país extremamente desigual, sabe? Né? Ele tem muita desigualdade social relacionada à questão de gênero e a raça, né, na nossa sociedade, tá? E aí, assim, de que forma a gente pode se qualificar? De que forma a gente pode buscar mais formação, né? Assim, eu sei que tem gente que aí é de outros estados, mas eu vou falar um pouquinho assim mais aqui da nossa região aqui de Santa Catarina, tá? Assim, né? Vocês podem se qualificar e buscar mais formação, né? Nas universidades, nos institutos federais. Então aqui eu coloquei aqui, né, institutos federais de educação, no caso do Brasil, aqui de Santa Catarina, nós temos o IFSC, no Ceará, o IFCE, tá? Em São Paulo, Instituto Federal de São Paulo, aqui, Instituto Federal Catarinense. Todas essas instituições são públicas, você não precisa pagar nada por elas, tá? E muitas, para vocês poderem estudar nessas instituições, né, você tem que entrar no site dessas instituições e fazer prova, ou participar de sorteio para poder entrar, tá? Também temos as universidades públicas, né? A UFSC, aqui em Santa Catarina nós temos a UDESC, a USP e outras, né? E temos outras instituições privadas, SESC, SENAC, SENAI, SEBRAE, são instituições que são particulares, mas assim, às vezes eles oferecem cursos gratuitos ou até alguns cursos com valor menor, tá? Então, às vezes vale a pena vocês entrarem no site, né, buscar informações assim nesses sites aqui, tá? Aí a Cecília pode passar? Cecília?
Ô, Lili, enquanto a Cecília não passa aí o slide, eu queria só fazer um adendo que existe um tipo de contratação hoje no Brasil que é chamado de MEI. Eu escrevi aqui no chat, que é microempreendedor individual. Então, as empresas contratam os trabalhadores e trabalhadoras, e aí, muitas vezes, essas empresas, elas não pagam o MEI, elas não precisam pagar 13º, elas não precisam pagar férias, né? Eu acho que elas não são obrigadas a pagar se elas contratam por microempreendedor individual. E aí minha filha estava falando que tem alguns amigos dela que trabalham como MEIs, e, por exemplo, um amigo do amigo dela foi contratado, ficou doente, ficou 8 dias de atestado, quando voltou já foi demitido. Então, o sistema de proteção, que antes era melhor, né, daquela forma da CLT, né, da consolidação das leis do trabalho, que você mostrou antes, agora já não, nem todos os trabalhadores têm esses mesmos direitos, né? Sim, obrigada, Karine, verdade, assim, né? E é uma estratégia que as empresas estão criando, né, para não precisarem contratar pessoas, né, para não precisarem garantir aquela proteção social que eu passei por aqui, tá? Gente, já deu às 8 horas, né? Porque normalmente assim é para encerrar em torno de 8 horas, tá? E aí a gente iria continuar um pouquinho mais sobre os cursos, eu ia falar um pouquinho sobre os cursos, de onde buscar outras formações, né? E a questão de trabalho também, mas a gente pode deixar para outra aula, para segunda-feira, tá? Gente, assim, alguém quer falar alguma coisa? Quer complementar? Tá muito difícil? O que vocês querem? Tem alguma coisa para comentar, para acrescentar? Eu queria saber de vocês, de fato, como é que era lá no Haiti, né? Assim, por exemplo, aposentadoria. As pessoas normalmente, depois de bastante idade, elas recebem aposentadoria ou não? Assim, não todo mundo na Haiti que receber. Se já trabalhar uma vez, entendeu? Quase igual de Brasil. Eu pagar todo mês, tem um dinheiro eu guardar no banco para ti, depois todo mês, por ficar velha, eu dar um pouquinho. Assim, depende. Se você nunca trabalhar, você não vai receber. Não recebe? Não recebe, James? Não. No Brasil é o seguinte, mesmo que a pessoa... Porque, assim, todo trabalhador é descontado uma parte do salário dele, né? Acho que 12%, 14%, dependendo da profissão. E aí todo mês é descontado. A verdade, eu fazer isso no Haiti só não dá. Eu tirar um pouquinho também, só depois bem complicado para receber. Nossa, assim, aqui no Brasil, assim, todo trabalhador, né, que é formal, ele é descontado uma parte do salário dele, 12%, 14%, e aí quando ele está, né, já idoso, ou já passou por uma quantidade de tempo, né, que ele pode se aposentar, aí ele recebe esse proporcional, aí tem uma série de regras, né? Cada profissão tem uma regra, cada categoria tem uma regra. Mas, assim, para aquelas pessoas que nunca contribuíram, que trabalharam naquela informalidade, aquilo que eu falei agora há pouco, aquilo que a Karine também falou do MEI, né? Para aquelas pessoas, assim, né? Então, ou elas fazem uma previdência privada, então elas vão lá no banco e fazem uma previdência privada, porque essa aposentadoria que eu estou falando aqui é da Previdência Pública, é o governo que paga, tá? O Estado que paga, né? Ou faz isso, ou então
quando ele tem 65 anos, tem uma lei no Brasil que toda pessoa que tem 65 anos, ela recebe pelo menos o salário mínimo, tá? Então, mesmo que ela não tenha o tempo de carteira registrado, assim, né? Se ela não tem 30 anos na carteira, porque mesmo assim, as pessoas podem trabalhar muito, trabalham na agricultura, trabalham como empregada doméstica, trabalham com diversos empregos, mas não tem registro na carteira. Aí ela chega aos 65 anos, então elas podem solicitar uma aposentadoria, sabe? Então ela recebe também, tá? Porque a gente entende, né, que é um direito, né, do idoso, da pessoa que trabalhou a vida toda, pelo menos ter dignidade na sua velhice, né? No seu período assim, de vida com mais desprotegido, digamos assim, tá? Gente, acho que nós vamos encerrar, né? Sim, a Karine quer falar mais alguma coisa, Karine? Não. É só agradecer a participação e de todo mundo. Tá ótimo. Obrigada. Uhum. Eu só no final, pode passar. Cecília, tá me ouvindo? Mais para frente, mais para frente, tá. Mais para frente, essa tarefa aqui. Então, essa tarefa aqui, tá? Vocês irão produzir uma árvore genealógica das profissões. Poderão fazer em papel, fotografar, e aí vocês enviam para a gente, tá certo? A árvore genealógica da profissão, da família de vocês. Tá certo? É isso que vocês... e aí a gente espera ou até a semana que vem, ou até a outra semana que vocês possam enviar, tá bem? Outra semana a gente vai se encontrar na segunda-feira, tá, pessoal? Então, até lá, né? E aí eu quero agradecer a presença de vocês. Vai se contar? Na segunda-feira. Aonde? Nesse mesmo canal. Ah! Nesse mesmo canal, tá bom, gente? Assim a gente vai... Dia 8, né? Dia 8, assim. Porque hoje, assim, na verdade é uma exceção, né? Hoje é uma quarta-feira, porque a nossa aula mesmo é segunda-feira, tá? A gente só tem essa aula de hoje porque por causa do feriado, tá? Então, semana que vem, nós vamos voltar para segunda-feira, tá certo? E aí eu queria, assim, pedir para vocês abrirem a câmera, né? Assim, por favor. A Cecília... A tua internet está melhor, Cecília? Então, tá bem ruinzinha. Eu acho que é capaz de cair se eu ligar aqui. Tá cheio de atraso. E como é que a gente faz para tirar foto, então, aqui, se vocês abrirem a câmera? Eu acho que eu consigo tirar um print aqui, se não ficar muito travado. De vocês. Tá. Acho que se eu abrir a minha daí. Vocês conseguem abrir a câmera, por favor? Todo mundo pode abrir? Quero conhecer vocês todos. Oi, o Rousseau? Rudeline? Cadê o povo? Rudeline. Isso. Oi, gente. E o Rousseau? Tá. O Dorlos? Então, você pode fazer um print, Cecília? Ixi. Eu não estou conseguindo aqui. Não está conseguindo? Vocês conseguem? Eu não sei como é que faz o print dele, eu posso tentar. Deixa eu ver. Alguém sabe fazer print? Ter ali Sabe. Informar o problema, denunciar configurações. Já fiz. Fez? Então tá. Deu? Obrigada, James. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, né? E até na semana que vem.